Olá, gente, boa noite, boa noite, boa noite. A graça, a paz, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você seja luzeiro nesse mundo, que você seja a resposta de Deus às nações. Eu estou aqui num lugar diferente, né? Estou aqui em Itatiaia, são algumas semanas sem vir aqui na minha mãe e a saudade apertou, tive que vir aqui. Mas estou aqui cumprindo nosso compromisso de juntos estarmos meditando nas Sagradas Escrituras. E nós chegamos no capítulo 14 de Romanos, e eu estou aqui com a minha biblona, olha, minha Bíblia dos Gideões, porque a minha Bíblia também ficou lá na minha casa, enfim. Mas estamos aqui juntinhos para celebrarmos ao Senhor, para refletirmos e motivar uma a outra a continuar lendo as Sagradas Escrituras, meditando nelas e também ter uma vida melhor de oração, não é verdade? Eu sei que depois dessa pandemia você melhorou a sua vida de oração, com certeza. Todos os dias nós temos estado juntos, não só aqui no canal, mas pelo menos na minha igreja, todos os dias tem culto, todos os dias nós ouvimos, nós oramos, nós estamos juntos, buscando a presença, buscando as respostas em Deus. Isso é muito importante. Pois bem, gente, capítulo 14 do livro de Romanos, eu quero comentar aqui com você os primeiros 4 versículos. Lembrando que essa carta aqui do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele escreveu mais ou menos no mesmo período em que ele escreveu para a igreja de Corinto. Então, esse capítulo 14 de Romanos, ele se parece muito com o capítulo 8 de 1 Coríntios. Depois que você acabar aqui, dá uma lidinha lá para você comparar, porque ele fala também de algumas coisas sobre alimentos e tal, ok? Isso aí é muito importante porque é a visão do apóstolo Paulo para a igreja. Lembrando que ele está falando para a igreja, para as atividades, para a comunhão do povo. Então vamos ver aqui quais são as instruções do apóstolo Paulo nesses primeiros 4 versículos. Olha só. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele classifica em crente forte e crente fraco. Interessante que ele fala que o crente fraco é aquele que come legumes. Como que pode ser isso, gente? Se a gente vê até nas Sagradas Escrituras, aqueles jovens, adolescentes, né, que não quiseram se contaminar com as iguarias do rei, e eles decidiram a fazer aquele jejum de legumes, e só comeram legumes. Depois de um certo tempo, eles estavam lá mais bonitos, mais viçosos do que aqueles que estavam comendo as carnes e as comidas lá do rei. Como é que é isso? Que o apóstolo Paulo agora está falando que comer legume é coisa de crente fraco. É porque, meus irmãos, aqui nesse contexto da igreja aqui de Roma, o que era comer legumes? Era praticar a lei mosaica, era continuar na velha e antiga lei, e debaixo desta lei que aprisiona. Além dessa, existiam mais de 600 regras que o judaísmo seguia. E o povo estava acostumado com isso, acostumado a ser como é que a gente fala hoje? Natureba, né? Estava acostumado a não comer carne. E agora, o pessoal que estava chegando novo, que estava se convertendo, eles estavam praticando churrasco. Eles estavam comendo carne, eles estavam sem lavar as mãos antes de se alimentar, eles não estavam mais praticando circuncisão. E isso era muito chocante, porque são séculos e séculos e séculos desta prática. E o apóstolo Paulo disse que aquele que estava fazendo seu churrasco, aquele que estava não praticando mais circuncisão, essas coisas todas, eram crentes fortes. Ele denominou assim, crente forte. Aquele que já tem a cabeça aberta, aquele que está fazendo essas coisas sem peso no coração, sem dor na consciência, muito certos de que não estão afrontando Deus. E enquanto que os crentes fracos, que ele chama aquele que ainda está comendo legumes, ou seja, aquele que ainda está debaixo dessa servidão da lei, aquele que ainda pratica circuncisão, ele ainda não foi esclarecido que ele não precisa dessas práticas, porque essas práticas não levam a ninguém à salvação. Nunca levou ninguém à salvação. A única coisa que nos salva
é Cristo Jesus e crer que Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a única coisa que nós precisamos para sermos salvos. E essas práticas dentro da igreja, isso é comum, isso é corriqueiro. E o que ele está dizendo ali é que a pessoa que está fazendo churrasco não olhe para outra que não está fazendo churrasco, que não está comendo, com soberba e nem julgando e se sentindo superior. E da mesma forma, aquele que não come o churrasco, que não está comendo a carne, que está ainda se circuncidando, que está ainda lavando as mãos, aquelas práticas todas, né? Também não olhe para aquele que está livre disso e tente colocar nele peso e tente julgá-lo. E aí Deus ainda fala, né? O apóstolo fala, Deus firma todos, Deus coloca de pé todos, Deus firma os servos dele, porque aquele que vai ao Senhor de maneira nenhuma ele vai abrir mão. Então, em nome de Jesus, é isso que o apóstolo Paulo está também querendo dizer nesse início aqui, que a nossa convivência tem que ser uma convivência harmoniosa. Existem pessoas que vão praticar coisas que de repente na sua cabeça não é coisa que se deve praticar, mas não julgue se esse irmão está fazendo e ele é templo do Espírito Santo, e se esse irmão não está escandalizando ou se está escandalizando, isso aí é questão dele com Deus, eu não devo julgar, tá? Eu devo deixar a minha posição clara. Eu acredito que uma conversa, ela é esclarecedora, ela é desafiadora. E sempre uma conversa é gostoso, né? A gente saber a opinião do outro. E aqui eu quero abrir vamos falar assim, um parêntese, porque nessa questão de comer ou não comer carne, de vez em quando aparecem perguntas assim, Sara, a gente pode comer sangue? A gente pode comer carne sangrenta, a gente pode comer chouriço, essas coisas, etc. Meus irmãos, a minha posição é a seguinte, todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Essa questão de comer carne e chouriço, para mim, é muito simples. Eu como, a Bíblia não me proíbe de comer isso, até porque, irmãos, isso também é coisa da velha aliança, tá? Hoje, por exemplo, se eu passar mal e eu precisar de uma transfusão de sangue, eu quero que se faça a transfusão de sangue em mim. A tecnologia está aí, a medicina avançada está aí. Quem já não doou sangue? Tá? Então, se aquela pessoa que não pratica o comer sangue também é aquela que não vai receber uma doação de sangue se precisar, ou também não vai ser doadora de sangue. E a gente sabe que mais de 90% dos cristãos, né, que têm essa consciência são doadores e assim, nós lutamos pela vida. Nós queremos viver. Então, se existe uma pessoa num leito de hospital que precisa do meu sangue, ou precisa de ser, né, fazer uma transfusão de sangue, a pessoa vai fazer e nós vamos motivá-la a fazer isso, jamais sendo diferente. Então, não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu não como chouriço porque é pecado, mas na hora que seu filho adoece e precisa de uma transfusão de sangue, você permite. Dois pesos, duas medidas. Então, aquela pessoa que não pratica o comer sangue, ela está nessa velha aliança, não come sangue, não recebe sangue, não doa sangue, não faz nada com sangue. Então, eu prefiro ficar mais livre, tá? Eu como chouriço se me derem, eu como carne mal assada, e isso para mim é muito simples mesmo. O que eu acho que pega é quando a pessoa pergunta assim, e aí, o crente pode beber bebida alcoólica? E beber socialmente? Então, se te perguntassem, o que você iria responder? Pois bem, as Sagradas Escrituras, elas não proíbem o crente a beber bebida alcoólica. Não existe essa passagem. Mas existe a questão do embriagar-se. Não é bom a pessoa ficar bêbada. Não é bom a pessoa ter vícios. Não é bom a pessoa ser apegada a nada. Que ela fique, presa àquilo ou aquela coisa para viver e para ter felicidade. A única coisa que a gente precisa se agarrar para ser feliz e para ter prazer é Cristo Jesus. Nosso contexto e a nossa cultura brasileira, ela prega o seguinte, aquele cristão que
é pego bebendo cerveja, um copo de vinho, seja o que for, aquilo ainda é muito chocante, aquilo dá um péssimo testemunho, porque aqui no Brasil não é comum que aquela pessoa que bebe não combina com a pessoa que é crente, não é verdade? Então, aqui no Brasil. Já fora do país, existem países aí que é muito comum e isso não escandaliza, mas aqui sim. Então é importante você conversar na sua casa, principalmente se você tem adolescentes, qual é o seu ponto de vista sobre bebida alcoólica, por que, que a gente prega para não beber o primeiro gole, né? Porque nem todos têm essa, essa coisa assim, esse domínio de beber e parar de beber. Né? Às vezes aquilo vai estimular a pessoa a se tornar um alcoólatra e isso é um caminho muito perigoso, muito perigoso. E hoje em dia a facilidade de você comprar bebidas alcoólicas é muito grande. Mesmo com todas as leis e regras, a gente sabe que no Brasil, né, infelizmente, as regras elas são burladas e as leis não são respeitadas. Então, é bom, é importante você conversar na sua casa e ter a sua posição sobre, olha, aqui a gente vai fazer churrasco, a gente come carne vermelha por conta disso e disso e disso, e aqui em casa a gente não bebe bebida alcoólica porque não porque a palavra de Deus condena, mas porque, né, de repente é o seu posicionamento. Porque aqui, de repente, eu tenho um adolescente aqui que eu vou estimular algo que eu não quero estimular na vida dele. Eu tenho um histórico, meu pai foi um alcoólatra ou meu primo foi um alcoólatra e por causa da bebida existem tantas famílias despedaçadas, então a gente não quer isso para nós, então a gente aproveita e não quer fazer isso, não quer propagar isso na nossa casa. Então, por conta disso, o apóstolo Paulo diz: não julguem, não julguem, não julgue seu irmão não te julga, porque a gente precisa conviver em paz, em segurança, em harmonia e principalmente buscando agradar a Deus sobre todas as coisas. Se aquilo que você está praticando, você acredita que está glorificando a Deus, que está servindo para ser um bom testemunho para as pessoas que estão próximas a você, faça, mas faça com leveza na sua consciência, porque aquele que pratica o que a sua alma condena está pecando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua leitura e os seus estudos em cima do livro de Romanos, que a gente continue aprendendo muito com esse apóstolo amigo e apóstolo amado, e um apóstolo assim cheio de conhecimento, de conteúdo teológico, né? Nós vamos orar. Vamos orar pela família da Marlene, a qual minha prima, ela colocou aí ontem, né, no chat, que nós estávamos orando por ela, que estava com coronavírus e ela veio a falecer. Então nós vamos orar por essa família enlutada e orando pelos demais pedidos, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas palavras, pela tua presença, pela tua provisão, pela tua proteção. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelas suas sagradas escrituras que nos levam a ter um compromisso com o Senhor, um relacionamento íntimo contigo, que nos levam a te entender melhor. E te entendendo, a gente vai fazendo ajustes nas nossas vidas para que a gente te agrade, Senhor. Com relação ao estudo e à reflexão de hoje, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê discernimento, nos dê capacidades de compreendermos a tua vontade, Senhor. E que nós possamos ser assim moldados pelo teu Espírito Santo no que devemos decidir como prática na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Senhor, que em tudo nós preferimos matar a nossa vontade, matar os nossos desejos para que o Senhor seja glorificado. Se existe alguma prática, Senhor, que estamos fazendo que é um exagero, se existe alguma coisa que estamos fazendo que não convém, nós estamos aqui, Senhor, para sermos moldados pelo Teu Espírito Santo. Estamos submissos, Senhor, à Tua voz e à Tua vontade. Se existe alguma coisa que eu preciso abrir os meus olhos, que eu preciso ser compreensiva para quem está perto de mim, que está fazendo algo, Senhor, que também não leva a salvação, mas também que não é um falso testemunho, não é um péssimo testemunho, Senhor, apenas eu não gosto. Deus, me dê também sabedoria para compreender o meu irmão, para que a gente continue vivendo em harmonia, em paz, porque nós estamos aprendendo que é pelo amor que nós seremos conhecidos.
como nós tratamos o nosso irmão dentro aqui do teu reino, desta comunidade, é que nós seremos conhecidos aqui no bairro, na cidade, no estado e no mundo. Continue, Senhor, falando e realizando a tua vontade e a tua obra através das nossas vidas e em nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.